João 19, versículo 19 até o versículo 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos que leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que lhe escrevi, escrevi. Glória a Deus nas alturas. Poder se assentar nessa noite. Então, nessa noite, culto de missão, e nós vamos meditar por alguns minutos aqui na palavra do Senhor, dentro desse texto que ora lemos, texto de João, capítulo 19, a partir do versículo também de número 19. Aí está o texto base para a nossa ministração nessa noite. Nossas saudações, nossa alegria, agradecimento mais uma vez, o coordenador do culto de missões, que é o evangelista Oséias. Deus abençoe a tua vida, pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. Mas aqui nessa noite, o culto de missão, então, quando a gente lembra de missão, nosso coração bate acelerado, porque a igreja, ela sempre teve e sempre terá uma missão principal. É bem verdade que no meio dos dias atuais, na mente de alguns líderes, na mente de algumas pessoas que foram formadas, quando se fala de igreja, de evangelho, alguns têm uma visão talvez de primazia para as outras coisas. Talvez algum pense que é mais importante para se ter status, ser conhecido. Outros imaginam uma fonte de renda para a sua vida, para a sua aposentadoria. Deus abençoe, irmão, complementar a sua aposentadoria. Outros pensam que evangelho, abrir uma igreja é para que se possa demonstrar um status social, demonstrar que tem um título de alguma coisa, mas ainda carrego, e posso estar errado, você pode discordar, não tem problema nenhum, isso não vai mudar muita coisa. Mas eu acredito que o principal objetivo da igreja é ganhar almas para o reino do Senhor. Então, qualquer igreja, em qualquer lugar, na sua fundamentação, desde a sua pedra angular, que é posto como alicerce, como baldrame, ela tem uma finalidade. A igreja foi posta nesta localidade há 57 anos com um objetivo: pregar o evangelho de Cristo e ganhar almas para o reino do Senhor. Então, esta é a nossa missão, esta é a minha missão enquanto servo de Deus. Se você tem outra função, está sem problema nenhum, você caminha com o seu pensamento, e eu vou caminhando com aquilo que Deus colocou no meu coração, de pregar, de ganhar alma, e de que o nome de Jesus seja glorificado. Então, por isso que a igreja, ela funciona, por isso que a igreja é um organismo vivo, porque a igreja sempre vai ter os seus remanescentes. Eu posso estar parado, você pode estar parado, mas sempre vai ter alguém em movimento da igreja, fazendo alguma coisa. A diferença, talvez, de mim para alguém que faz a obra de Deus, é uma coisa, porque eu faço as coisas, é apenas para você compreender, viu, irmão? Porque eu não vou citar o nome de outra pessoa, porque às vezes a pessoa fica chateada. Então eu cito eu mesmo. Se eu tiver que ficar chateado, fico chateado comigo, e depois eu me acerto comigo mesmo. Então, por isso que eu uso sempre eu mesmo, para ninguém ficar chateado, porque o Wesley bonitão pode, se eu usar ele, pode ficar chateado. Então, a diferença entre mim e outros irmãos é que eu, às vezes, faço as coisas na igreja e faço questão de que todo mundo fique sabendo. Aí, nos dias atuais, eu gosto que vai para a mídia, vou fazer alguma coisa, eu gosto que todo mundo fique vendo, eu gosto de expandir aquilo que eu fiz, para que todos possam tomar conhecimento. E talvez o outro irmão, que faz talvez muito mais do que eu, não tem essa desenvoltura, não gosta de estar aparecendo, porque ele ainda está naquela passagem que diz: olha,
Não significa, irmão, nada contra a mídia está aí, maravilhoso, e os irmãos têm relatos de mídia, mas cada um trabalha dentro do seu contexto. Tem aqueles que gostam de aparecer, então ele vai, conta para todo mundo que ele topa na rua, ele faz que fez isso, fez aquilo outro, coloca no outdoor da igreja, para que todos tomem conhecimento de que ele está fazendo alguma coisa. Então talvez esta seja a diferença, porque algumas pessoas, você acha que está fazendo muita coisa, no caso aqui o irmão Leandro, e outros irmãos que estão na igreja não estão fazendo nada, mas engana-se. O problema é que Jesus disse, olha, o irmão Leandro já recebeu o seu galardão, mas aquele que está fazendo em oculto, que faz alguma coisa nem para a sua mão direita saber da esquerda, nem a esquerda saber da direita, esse aí não está buscando o galardão e apenas o seu like. Esse aí tem no coração a certeza do evangelho, que tudo o que ele está fazendo para o reino de Deus é para que o nome do Senhor seja glorificado e que vidas possam ser alcançadas. Então a igreja nunca vai estar parada, viu, irmãos? Não pense você que a igreja não, porque eu posso estar parado, mas os irmãos estão evangelizando, os irmãos estão visitando, os irmãos estão indo no hospital, os irmãos estão fazendo visitas nos lares. Uma das coisas primordiais para se ganhar almas para o Senhor é você fazer visita no lar, viu? Uma das armas mais fortes da igreja, fazer uma visita no lar, você fazer um evangelismo pessoal e um acompanhamento daquele que se ganha para o reino e para a casa de Deus. E esse trabalho, como eu já disse aqui, é trabalho que algumas pessoas fazem e às vezes não se toma conhecimento na igreja. Daqui a pouco você vai ver os frutos, alguém dizendo, olha, o irmão cuidou de mim, o irmão me fez uma visita. Como o irmão testemunhou há pouco tempo aqui, quem tem costume de vir na igreja durante a semana, vai lembrar, o irmão veio aqui, testemunhou, que passou por problema, e nesse meu tempo os irmãos iam na casa dele, orava, ajudava, contribuía. Esse é o papel da igreja, sem citar nome, esse é o papel da igreja. Então missão é esse contexto, você ter a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, e ir em busca das almas que estão perecendo. Aí a gente observa para chegar nesse texto aqui, qual era a minha condição e qual era a sua condição, para que Jesus viesse intervir nas nossas vidas, para que nós pudéssemos ter o direito de estar aqui hoje nesse culto de missão, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Estamos estudando e as nossas lições nos levam diariamente, cada lição no livro de Gênesis. Então lá, o homem em perfeita comunhão com Deus, aquele elo de ligação com o Senhor, aquele quadro lindo e maravilhoso antes do pecado. Quando o pecado entra, aquele quadro ele é marcado, é destruído, aquela dispensação maravilhosa da inocência é posta por terra. O pecado adentra o coração do homem, e quando o pecado adentrou no coração do homem, ele trouxe uma consequência devastadora, devastadora para o ser humano, porque o homem morreu espiritualmente, fisicamente e eternamente. As consequências do pecado. O pecado sempre vai ter uma consequência. Estamos nos dias atuais sobre a desmistificação do pecado, aonde hoje tem coisas que se julgam, se dizem que não é mais pecado, mas a palavra de Deus continua a mesma. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então o homem morreu espiritualmente, fisicamente e eternamente. O homem a qual Deus criou, aquela criatura perfeita, a qual Eclesiastes nos diz, que Deus criou o homem bom e perfeito, aquele homem de Eclesiastes, após a queda não existe mais. O homem agora está enfadado ao fracasso, caminhando a passos largos para a perdição eterna. Tudo que o homem sem Deus consegue fazer, querendo ele ou não, querendo a sua linha de raciocínio ou não, mas nós estamos num contexto cristão, tudo que o homem consegue fazer sem Deus, é caminhar a passos largos para a perdição eterna, porque o único caminho para o homem ser restaurado a Deus, é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A mensagem é bonita, pregar,
sobre homilética, estudar tudo aquilo, botar em prática aquilo que a gente estuda lá no seminário maravilhoso. Mas o evangelho, como o evangelho, às vezes o Osé disse, o evangelho é a simplicidade. A simplicidade porque a igreja ela tem um diferencial do mundo. Porque se você for lá fora e falar sobre sangue, logo vai vir na mente das pessoas violência, alguém que foi assassinado, alguém que sofreu isso. Quando se fala em sangue na igreja, é diferente. Porque quando se fala em sangue na igreja, a primeira coisa que vem na tua mente é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Porque nós temos a mente de Cristo. A mente do cristão está voltada para aquilo que é santo, para a palavra de Deus. Então o contexto do cristão é sempre apontando para a cruz. E então Deus envia o seu Filho, como nós sabemos, a promessa feita lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, vai se passando durante todo o Velho Testamento. E Jesus Cristo vem, e a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus fizeram questão de o rejeitar. E Jesus está passando nesta vida com um propósito. O propósito de Jesus é aquele de Lucas, quando ele disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem é que estava perdido? Todos nós que aqui estamos. Nenhum homem que, se não aceitou a Jesus como Salvador da tua alma, nenhum homem poderá ser salvo. A Bíblia é bem taxativa ao dizer isso, que Jesus é a única porta, João 10,9, é a única porta de acesso a Deus, de nos ligar a Deus, é através de Jesus. Talvez você conheça muitos nomes aí, famosos, mas a Bíblia só apresenta um nome, Atos dos Apóstolos 4, versículo 12, somente um nome pelo qual possamos ser salvos, e a Bíblia nos apresenta que esse nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o único nome que vai nos levar a Deus. Você pode ter um apreço muito grande por mim, pelo seu líder, pode ter um apreço muito grande pelas pessoas que você ama, pela sua liderança, mas o único que pode te levar para o céu é o Senhor Jesus Cristo. E vou lhe dizer mais, não precisa de nenhum arranjo para você chegar no céu, porque tudo aquilo que você precisa para ser salvo, já foi feito. O plano de salvação, ele é perfeito, não precisa da participação humana. O que eu e você fazemos, o que eu já tive o privilégio de fazer, o que muitos aqui tiveram o privilégio de fazer, e talvez você que adentrou aqui nessa noite, ainda não o fez, que é aceitar Jesus como o Salvador da tua alma. O processo que nós participamos da salvação é esse, aceitando Jesus como o Salvador da nossa alma. Essa é a nossa participação. O plano, o projeto está pronto, está tudo perfeito, não precisa de ser acrescentado nada. Então Jesus cumpre a sua missão de maneira integral. No tempo determinado, Jesus Cristo nasce. O Filho de Deus nasce. Jesus nasce nesta terra, não nasce em berço de ouro, ao contrário de nós nos dias atuais, porque muitos de nós queremos andar em berço de ouro, muitos de nós queremos permanecer em berços esplêndidos. O Evangelho de Cristo é perseguição. O Evangelho de Cristo é você sofrer uma vida de renúncia. Estamos vivendo dias atuais que nós não queremos renunciar nada, não queremos renunciar o cansaço, não queremos renunciar os nossos compromissos, não queremos renunciar, tudo é mais importante. Mas Mateus 6,33, todo mundo conhece, todo mundo fala, e todo mundo sabe de qual é salteado. Se perguntar a qualquer um, todo mundo sabe: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vai ser acrescentado. Primeiro vem os empregos, primeiro vem aquilo outro, primeiro vem os nossos afazeres, primeiro vem a novela, primeiro vem o jornal, primeiro vem o futebol, depois vem Jesus. Não, Jesus tem que ser a primazia na tua vida. Todas as demais coisas vai sendo acrescentadas. Só que hoje a gente tem tempo para tudo. Você se esforça para tudo, mas só não se esforça para estar na presença do Senhor. Só não se esforça para dizer: Jesus, eu quero que verdadeiramente o Senhor seja a primazia na nossa vida, na minha vida. Mas estamos caminhando, estamos indo para o céu,
O céu é o nosso escopo. Se perguntar a todo mundo aqui, e que maravilha isso, que você não tem dúvida. Se eu perguntar para você, você tem coragem, pode dizer, Maranata, a hora vem? Eu acredito que todo mundo terá a liberdade de dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Que maravilha. E se você tem alguma dúvida, esta é a noite que o Senhor está trazendo a tua memória, para lhe dizer, que Ele está aqui neste culto de missão, te dizer, que tudo aquilo, independente daquilo que passou, daquilo que você fez, Ele continua perdoando o pecado, para que você tenha certeza da tua salvação. Mas Jesus é aquele prometido. Jesus foi prometido. E Ele veio nesta terra com uma missão: buscar a minha vida e a tua vida. E no texto que nós lemos, a gente só vai partir do capítulo 18. Nós lemos aqui no capítulo 19, mas nós vamos começar no capítulo 18, que vai falar sobre Jesus no Getsemane. Então, capítulo 18 de João, um texto anterior, um capítulo anterior que nós lemos, vamos partir da premissa do jardim do Getsemane, aonde foram prender Jesus, aonde foram buscar Jesus, para que ele pudesse ser morto. Do Getsemane em diante, Jesus só vai descer da cruz depois de morto. Vão no Getsemane buscar Jesus. Jesus vai para o Getsemane para orar, para estar com seus discípulos, para alertar os seus discípulos que estava chegando a hora dele partir, dele os deixar, dele cumprir de maneira cabal aquilo que ele viera para fazer, que era buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está no jardim do Getsemane, da prensa, como sabemos aqui da história. Jesus está lá, daqui a pouco chegam para prender Jesus, chegam para buscar Jesus. E quando chegam para buscar a Jesus, a Bíblia diz que os soldados cercam a Jesus. Mas quando eles estão indo para buscar Jesus, Deus não está nesse negócio. E quando eles vão buscar Jesus, que eles perguntam, quem é Jesus? Jesus diz, sou eu. E quando Jesus diz, sou eu, a Bíblia diz que todos recuaram e caíram por terra. Aqui eu aprendo uma coisa: aquele que tem a presença de Deus, aquele que tem a intimidade com Deus, aonde ele está presente, Satanás não pode fazer bagunça. Aonde ele está presente, Satanás tem que recuar. Aonde ele está presente, Satanás não tem autoridade, porque aonde tem alguém cheio da unção de Deus, Satanás tem que respeitar. E a Bíblia vai nos dizer que caíram todos por terra. Quando caíram todos por terra, depois de algum tempo se levanta. Satanás, irmão, ele é audacioso. O problema é que a gente, muitas das vezes, mandamos ele embora e achamos que ele não vai voltar mais. Mas a Bíblia diz que temos que orar e vigiar, porque a nossa luta é constante. E hoje a gente expulsa ele, daqui a pouco ele volta. E tem gente que acha que foi eterno. Então, meu irmão, cuidado, porque Satanás ele vai ficar te tentando todos os dias. Ele vai ficar voltando no seu Deus todos os dias, porque ele tem uma função primordial: destruir a tua vida e aquilo que o Senhor entregou na tua mão para fazer. Passa-se aqui, vai correndo. Texto que nós lemos: prendem a Jesus pela segunda vez, sou eu. Levam Jesus. E quando levam Jesus, vão levar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é apresentado a Anás e Caifás. Jesus vai ser apresentado a esses dois senhores. Mas algo me chama a atenção: esses eram os sumos sacerdotes. Esses aí que Jesus foi apresentado eram os sumos sacerdotes da época. Eram aqueles que estavam no status, eram aqueles que tinham o seu nome em evidência dentro do contexto espiritual. Então cuidado com aqueles que estão nos dias atuais, em evidência, em status nos dias atuais. Primeira coisa que você tem que observar a esses que estão no status: se eles têm intimidade com Deus, se eles têm testemunho com Deus,
Quando fala testemunho, é alguém que pode testemunhar da vida dele. Porque se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Mas aqueles que estão próximos de mim, aqueles que fazem parte do meu rol social, estes podem testificar. Então, se esses que estão próximos daqueles que estão aí na mídia, que são famosos, não testificam coisas boas, cuidado, porque talvez é apenas um status, e o Senhor não está procurando status. Não é que você não possa ficar em evidência, não é que você não pode ser famoso, não, mas é que você, além de ser famoso, tem que ser como a Bíblia nos apresenta. Nós somos apenas como um espelho, transmitindo toda a glória para o Senhor. Glória a Deus nas alturas. E os líderes da época se apresentam e começam a dizer: esse Caifás aqui, que está participando desse julgamento, é o mesmo de João capítulo 11, a partir do versículo 49. Então não tinha mais julgamento, porque lá atrás ele já tinha dito: Jesus tem que morrer. Então peraí, se Caifás está nesse julgamento, dizendo que Jesus já tinha morrer, esse julgamento não pode ser verdadeiro. A sentença já está dada, a sentença já foi dita. Como é que eu posso participar de um julgamento, sendo que a sentença já foi dita? Mas a Bíblia vai nos apresentar. Jesus é apresentado, interrogado, e algo me chama a atenção no detalhe dessa conversa, porque eles interrogam Jesus, vai, para o tempo avançado, vai interrogando Jesus, e Jesus depois, eles observam, a sentença de morte já estava dada, só que eles não poderiam fazer isso. Algumas coisas estão erradas aqui. Pegaram Jesus, e esse julgamento aqui está acontecendo à noite. Segundo a lei judaica, nenhum julgamento criminal, principalmente, poderia acontecer à noite, só poderia acontecer ao dia. Ainda nos dias atuais, a gente tem essa prerrogativa. Qualquer fórum geralmente fica aberto a partir de meio-dia. Alguns casos vão à noite, com rara exceção, mas aqui não poderia passar. E eles estão julgando Jesus, fazendo um julgamento às escondidas de Jesus, acusando Jesus de diversas coisas às escondidas. A sentença já está dada, só que os judeus estão sobre o domínio de Roma. Os judeus não tinham poder para poder decretar a morte de ninguém. E algo nos chama a atenção, meu irmão. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Só que tem um segredo: mesmo que ele veio para matar, roubar e destruir, ele não pode decretar a morte de ninguém. É por isso que tem pessoas que estão aqui nessa noite. Satanás no inferno até decretou a tua morte, de um parente seu, de um filho teu, mas Deus já levantou no céu e disse: sabe por que ele não morreu ainda? Ainda que ele disse que vai morrer, mas a última palavra continua sendo de Deus, o nosso juiz. Até tentou, até tramou, a sentença de Caifás já estava dada, mas a última palavra quem dá é Deus ainda. O Senhor continua sendo aquele de Samuel: sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida. A sentença final ainda pertence a Deus. Eles não podiam, então vamos levar para quem pode. Quem é que aparece no cenário? Pilatos. Aparece Pilatos no cenário, governador da província da época. Esse sim tinha a autoridade de Roma para poder decretar a morte de alguém. Jesus é apresentado a Pilatos, no relato do contexto aqui. Jesus é apresentado a Pilatos. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, Pilatos está numa conversa, num interrogatório com Jesus, também às escondidas. Pilatos está num interrogatório com Jesus, e Pilatos pergunta para Jesus. A pergunta que Pilatos faz para Jesus é uma pergunta que, se Jesus não responde decentemente, ele teria sim algo para condenar a Jesus. Pilatos olha para Jesus e pergunta a Jesus: és tu rei dos judeus? A pergunta de Pilatos é uma pergunta capciosa para alguém que consegue raciocinar um pouco mais. Quando Jesus olha para Pilatos, Jesus disse: olha, você o diz, o meu reino, agora a resposta de Jesus, você o diz, o meu reino não é deste mundo. Então
quando Jesus está olhando para Pilatos e dizendo: olha, você o diz, Jesus está dizendo para ele: você está confirmando algo, não sou eu que estou dizendo. Daqui a pouquinho mais nós vamos compreender com mais detalhe. Você está dizendo: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é espiritual. Eu disse para os irmãos aqui no começo, a função da igreja primordial não é no campo físico. O principal objetivo da igreja é no mundo espiritual. E Jesus está dizendo: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é espiritual. Jesus está dizendo para Pilatos: eu não quero o governo de Roma, eu não quero o governo de César. A única coisa que eu quero é salvar aqueles que estão perdidos. A única coisa que eu quero é buscar aquele que saiu da comunhão com meu Pai desde o jardim do Éden. Eu vim nesta terra para restaurar um reino espiritual. Daí que eu não consigo compreender como tem líder, como tem pessoas brigando por tantas coisas, irmão, e se esquece de se unir. Eu já disse aqui, vou reiterar, meu irmão. A igreja, alguns anos atrás, irmão, alguns anos atrás, era comum evangelismo aqui, evangelismo ali. A igreja parou. Depois de algum tempo, pela correria cotidiana, nós não temos mais tempo para nada, parou de se fazer o culto evangelístico. Aí quando se parou o culto evangelístico, começou o que era considerado como Mandela por aí. Então em cada esquina, em cada lugar tinha o conhecido Mandela. Então, meu irmão, é o que a Bíblia nos diz: para um reino avançar, o outro tem que recuar. Se um reino recuar, o outro avança. Por isso que a igreja não pode parar de fazer a obra de Deus, irmão. Por isso que eu e você não podemos parar de interceder no nosso bairro, na nossa localidade, para a nossa parentela, porque se nós recuarmos, o adversário vai avançando. Mas nesta noite, nesse culto de missão, Deus está nos revelando e nos dizendo: nós não estamos preocupados com o reino físico, mas com o reino espiritual. Quem quer ficar com fama, pode ficar com a fama, não tem problema. Quem quer ficar com o estado, pode ficar, não tem problema, porque eu vou continuar querendo avançar no reino espiritual. A igreja vai continuar avançando no reino espiritual, irmão. Enquanto tivermos homem aí preocupado em andar de não sei o que, fazer aquilo outro, terno de 5 mil, de 12 mil, você pode ter tudo isso, sem problema nenhum, meu irmão. Mas enquanto o evangelho for a prioridade na tua vida, você vai ser bem sucedido nessa terra. Tem pessoas que começaram bem, irmão, começaram com esse propósito, mas daqui a pouco se distanciaram. Tudo que eu peço a Deus, irmão, é para que eu possa continuar com as minhas origens. Desde quando eu aceitei Jesus, eu já disse e vou reiterar aqui, irmão. Talvez você já pensou em alguma vez, não tem problema nenhum, mas eu nunca pensei em sair da igreja. Tem gente que diz: não, algum período eu pensei em sair da igreja, ia embora. Eu nunca pensei em sair da igreja. Eu já pensei em deixar de ocupar alguns cargos, algumas tarefas na igreja. Sabe por que eu nunca pensei em deixar Jesus? Porque o céu é muito maior, irmão. A salvação que eu tenho não foi comprada por homem. A salvação a qual eu tenho, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, irmão. Para com esse negócio: vou sair da igreja. Não sai da igreja não, irmão. Sair da igreja, Jesus voltar. Se você não tiver em perfeita comunhão com Ele, você vai levar Cristo novamente ao vitupério. Ou seja, a morte de Cristo foi debalde para a tua vida, para aquele que não tem direito à salvação. Jesus Cristo foi interrogado: tu dizes, meu reino é espiritual, eu não trabalho no mundo físico, porque se eu trabalhasse no mundo físico, talvez você não saberia o que aconteceu lá no jardim de Getsemane, quando Pedro arrancou a espada, cortou a orelha do soldado. Se a minha tarefa fosse ser um revolucionário, naquele momento ali, as coisas iriam se inflamar e tomar alto custo. Não, irmão. O reino de Jesus, irmão, é o reino que veio trazer paz nesta terra, trazer salvação a esta terra. E Pilatos está no julgamento de Jesus. O que me chama a atenção: Pilatos entra na sala de julgamento, sai da sala de julgamento.
entra na sala de julgamento, sai da sala de julgamento, porque os judeus não adentraram naquele momento a sala de julgamento, estava próximo da Páscoa, e eles não poderiam entrar, senão eles não teriam condição de participar da Páscoa. O que é que a gente aprende aqui, irmão? Tem muita gente por aí, principalmente da elite, que ele não tem condição de entrar com o coração contrito e quebrantado na presença do Senhor Jesus Cristo. Entrar com o coração quebrantado e contrito na presença de Jesus não significa estar ali. O exemplo clássico disso é o exemplo da viúva pobre. O exemplo da viúva pobre é para poder nos fazer refletir que nem todos que entram na presença do Senhor ofertando alguma coisa do Senhor, o Senhor está recebendo, viu? Porque a Bíblia diz que foram um monte de gente ali, jogava no gasofilaço, era muita coisa, jogava aquilo outro, trazia talvez, pedia alguém para ajudar, jogava lá, e Jesus está olhando, parado, nada está movendo o coração de Jesus. Daqui a pouco entra uma viúva. Quando a viúva entrou, irmão, naquele cenário onde estava, a multidão tirou o foco, porque se entrar alguém aqui maltrapilho, não é todos, mas vai ficar um pouco constrangedor para alguns, mas se entrar aqui um camarada aqui, boa aparência, né, chegar e parar o carro dele aqui, um carrão aqui do lado, entrar aqui com um bom terno, um bom relógio, aí parece, poxa, chegou alguém ali, olha, chegou alguém ali, mas a viúva adentrou ali o cenário, passou despercebido por todo mundo, mas quando ela entrou, veio até a frente, colocou tudo o que ela tinha ali de coração, Jesus mandou parar a situação, olhou para o seu discípulo, para tudo, você está vendo aquela viúva? Sim, eu estou vendo, Senhor, ela entrou aí, eu vi. Não, eu estou te perguntando se você viu aquela viúva. Sim, eu vi, ela aí, eu vi aquele outro também que entrou. Não, aquele outro que entrou aí, eu não estou falando dele, sabe por quê? Porque de todos que adentraram antes dela, a única oferta que de fato o Senhor está recebendo é dessa viúva pobre. Tem muita gente ofertando para o Senhor aquilo que está sobrando, ofertando para o Senhor aquilo que ele acha que não tem mais valor, mas aquela viúva estava ofertando tudo o que ela tinha de melhor para o Senhor. Então, quando se trata da casa do Senhor, você está aqui para ofertar tudo que você tem de melhor, e o melhor que você tem é a sua adoração, é o seu glória a Deus, tudo que você tem de melhor, louvado seja o nome do Senhor. Eles fazem uma pergunta para Jesus, que eles não puderam responder. Hoje eu posso responder, hoje você pode responder. Pilatos pergunta para Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Esse menino é lindo, né? Deus abençoe. Obrigado. E quando Pilatos pergunta para Jesus: qual é a tua acusação? Qual é a tua acusação? Qual é a acusação que os homens estão fazendo contra você? Jesus não respondeu. Sabe por que Jesus não respondeu? Porque não tinha acusação formal contra Jesus. Não existia acusação. Jesus não era um malfeitor. E Jesus mesmo assim foi passado e Pilatos naquela condição, naquela outra. Quando chegamos no capítulo 27 de Mateus, Deus é tão maravilhoso, irmão. Deus é aquele de Amós 6,7. Quando a Bíblia diz: Deus não faz nada sem revelar os teus segredos aos teus servos, os profetas. Aí Deus vai lá na casa de Pilatos e fala com a esposa dele, sonho. Deus fala: olha, fala para o teu marido que não é para ele entrar nesse negócio, e testifica ainda desse justo. Fala para o seu marido não entrar nesse negócio, na questão desse justo. Que Deus está dizendo para mim e para você aqui, irmão. Tem muita gente que está tocando no justo do Senhor, naquele que é justificado pelo Senhor. Cuidado, meu irmão. Deus está te revelando nesta noite, como revelou para a mulher de Pilatos. Não entra nesse negócio não. Deixa o meu justo quieto. Não entra não. É Pilatos, né? Pilatos diz: tudo bem, já que não é para entrar. Pilatos tentando, entra no julgamento, sai do julgamento. Pilatos diz. Aí depois eles vão até Jesus e pressiona Pilatos. Olha, ele diz ser o rei dos judeus. Jesus nunca disse. Ele diz ser o rei dos judeus. Pronto, encontramos aqui dentro da lei romana, porque
Se você é acusado de sedição contra Roma, já tem um crime para ser executado. Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. É por isso que Pilatos justificou Jesus, dizendo: olha, Pilatos sai do julgamento, vai até os principais, não vejo nesse homem crime algum. Por mim, posso liberá-lo agora, não vou condená-lo. Começa a pressão política. Por isso que a igreja é um bem maior. A igreja não está alienada à política, não é isso, viu? Nós não estamos alienados à política. Se você me perguntar quem foi o deputado que eu votei lá atrás, tem muita gente que não sabe, só sabe aí do executivo. Quem foi o deputado que eu votei, eu vou te falar. Quem foi os 2 senadores que eu votei, eu vou te falar. Tem gente que só lembra do cidadão lá, mas não é ele que faz lei não, viu? Então você abre os seus olhos na próxima eleição, porque quem faz a lei é o legislativo. Eu sei quem foi o deputado que eu votei e os 2 senadores. Se você não lembra, passe a pensar, abra a tua mente para a próxima eleição. A igreja não está alienada, só que a igreja é um bem maior, a igreja está muito além, porque o nosso reino não é deste mundo. E eu posso lhe dizer uma coisa: pode entrar quem quiser no poder, enquanto a igreja estiver aqui, esse mundo não vai se deteriorar por completo. Porque enquanto a igreja estiver aqui, vai continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo. Você pode até parar no caminho, eu posso até parar no caminho, mas a igreja, quanto o organismo vivo, irmão, vai ser como os irmãos da igreja primitiva. Ainda que eles estejam morrer, ainda que sejam jogados na arena, mas vai continuar testificando de Jesus até a sua volta. Jesus morre, não temos mais tempo, meu tempo acabou. Jesus é crucificado, a sentença sai, Jesus recebe a sentença de Pilatos: olha, eu não vou me meter e matar esse homem não, mas eu vou dar nele, já que estão me pressionando aqui, já estão dizendo que eu estou contra Roma, contra César, eu vou dar um castigo nele, uma quarentena de açoites. E isso estava lá na lei, viu, irmão? Deuteronômio 23, 25, versículo 3, está dizendo a quarentena de açoites. Então era a quarentena menos 1. Então peraí, olha só como é que Jesus ficou naquela situação. Jesus foi condenado por Pilatos a levar uma quarentena de açoites menos 1. Só que tem um detalhe: às vezes as pessoas contam do chicote, a gente não para imaginar. Mas vamos ver como é que foi o cenário de Jesus. Jesus foi condenado a uma quarentena de açoites. Esse instrumento era utilizado para se arrancar a confissão de alguém. Era uma tortura, para alguém confessar alguma coisa. Então, muitas das pessoas às vezes nem chegavam a 39 chicotadas. O cara já confessava: não, foi eu mesmo, aquilo outro. O que alguém diz, né, que algumas coisas, às vezes a pessoa até confessa que não é, depois a gente resolve no tribunal, e assim talvez aconteceria. Só que Jesus, irmão, levou as 39 chicotadas, porque Jesus não tinha nada para confessar. Jesus era inocente. Aleluia. O único crime que Jesus tinha não era crime. Eu vou responder a pergunta daqui a pouco que fizeram para ele. A pergunta era: por que é que você está aqui? E nós observamos Jesus sendo chicoteado. E diz-nos aí, já entra a história, que o chicote era formado por 12 cordas com umas pontas de osso ou talvez de metal. Então peraí, então significa que em cada chicotada 12 partes do corpo de Jesus eram alcançadas pelaquela chicotada. Então se a gente somar 39 vezes 12, vai dar 468. Jesus tomou 468 intervenções no seu corpo. Sabe por que Jesus aguentou tudo isso? Por causa de mim e por causa de você. O corpo de Jesus ficou inteiramente desfigurado, irmão. Mas a Bíblia diz, Isaías dizendo, que ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca diante dos seus acusadores, por amor a mim e a você. Sabe por que Jesus sofreu tudo isso? Porque ele amava a minha vida, amava a tua vida. Estão pregando diversas coisas aí, mas lembra de Jesus, que ele nasceu, cresceu, morreu, levou uma quarentena menos uma de açoite, porque ele te ama. Essa é a centralidade do Evangelho, a morte de Jesus Cristo para a minha salvação, para a tua salvação.
Só que o diabo é sujo, irmão. O diabo quer tirar aquilo que Deus entregou para você. Mas aquilo que Deus entregou para você, o diabo não pode tirar. Jesus é colocado na cruz. Pilatos faz uma escrita dizendo: Rei dos Judeus. Essa escrita é feita em grego, hebraico e latim, e é colocado em cima da cruz de Jesus. Este é o Rei dos Judeus. Só que Satanás, irmão, Satanás, ele quer roubar aquilo que o Senhor já entregou na minha e na tua mão. Só que ele se esqueceu de uma coisa. Eu imagino Deus no céu dizendo: Satanás, você até levou meu filho para o tribunal, e ele foi lá porque ele tinha uma missão para cumprir. Ele foi até condenado, ele até está na cruz aí. Só que tem uma coisa: esse título que está aí, meu irmão, esse aí, Satanás, você não vai tirar. Aí Deus enviou uma mensagem, e a Bíblia diz que os principais dos sacerdotes foram até Pilatos. Quando eles vão até Pilatos dizendo: não, está errado aquilo ali. Satanás acha que o projeto de Deus na minha vida está errado. Satanás acha que o projeto de Deus na tua vida está errado. Satanás acha que aquilo que Deus entregou na tua mão está errado. Mas o céu está se colocando de pé aqui nessa noite para dizer para você: aquilo que o Senhor já decretou na tua vida, o diabo não pode tirar. Aí Deus envia do céu para Pilatos: não, o meu filho eles podem até matar, eles podem até chicotear o meu filho, só que tem uma coisa: o título de rei eles não podem tirar. Aí vem uma visão do céu para Pilatos dizendo para o sumo sacerdote: não, o que eu escrevi. Ali não era Pilatos, era uma revelação de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso está cravado em Apocalipse 19, versículo 19, quando a Bíblia diz que nas suas vestes e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: Satanás não tem poder sobre aquilo que Deus já entregou na minha e na tua vida. Deus está dizendo: não, o título de rei você não vai tirar, porque esse é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Rei dos reis e Senhor dos senhores está aqui nesta noite. Jesus desceu da cruz, foi colocado no sepulcro, mas depois ele ressuscitou. E glória a Deus nas alturas, porque ele ressuscitou e está dentro do meu coração, dentro do coração da igreja, está presente aqui nesta noite e vai permanecer por toda a eternidade, porque o céu é o nosso limite. Tem alguém para aceitar Jesus aqui nesta noite? Tem alguém para reconhecer que Jesus é o Rei dos reis na tua vida? Tem alguém que veio aqui nesta noite porque o Senhor te trouxe aqui com um objetivo: dizer para você que Ele te ama, que Ele morreu por você, aceitou passar todo o processo doloroso da Via Crucis, por amor a mim e por amor a você. Sabe por que a igreja está aqui nesta noite pregando o Evangelho? Porque Jesus pagou preço pela nossa salvação. Hoje nós temos certeza da salvação, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Tem alguém para aceitar Jesus aqui nesta noite? O Senhor te trouxe aqui nesse culto de missão, porque Ele quer salvar a tua alma, quer salvar a tua vida. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Tem alguém para aceitar? A Bíblia diz: ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O Senhor continua salvando, o Senhor continua libertando, o Senhor te ama, por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? A sua vida aqui não foi em vão. O Senhor não te trouxe aqui em vão. É porque o Senhor quer mudar o rumo da tua vida, o rumo da tua história, quer salvar a tua vida, quer salvar a tua alma. Jesus nesta noite está te convidando para aceitá-lo como o Salvador da tua vida. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Tem alguém nesta noite que quer fazer um compromisso com Jesus? A igreja acredita que o Senhor continua salvando. Eu acredito que Jesus continua salvando. E o dia que eu perder o senso comum, irmão, de que o Evangelho tem que ser pregado na sua essência para Jesus salvar, eu saio da igreja. Não tem mais razão de eu permanecer na igreja. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Para aceitar a Jesus como Salvador da tua alma? Não tem? Eu vou encerrar aqui a minha participação.
mas que o Senhor abençoe a tua vida, que essa palavra fique no teu coração. Jesus é o Rei dos Reis, Ele morreu, foi levado, passou por tudo aquilo que eu disse aqui, porque Ele te ama, porque Ele me ama. E hoje nós temos certeza da salvação. Daqui a pouquinho Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, e somente aqueles que tiver o teu nome no livro da vida vai poder subir para o céu. Evangelho de Jesus Cristo é salvação, não é status. Que o Senhor abençoe a tua vida. E se você ainda não aceitou a Jesus, que Ele te conceda uma outra oportunidade, e que esta palavra fique martelando na tua mente, no teu coração, e que essa palavra frutifique, para que você aceite a Jesus como o Salvador da tua alma, porque o Senhor te ama, morreu e ressuscitou pela tua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oséias.